Se você já viu a notícia aí do fim da contribuição única, sim, é verdade. A gente não pode mais realizar a contribuição única nas aposentadorias. Eu não gostaria de trazer esse vídeo para vocês, mas eu preciso trazer sim essa informação tão importante. Assim como eu trouxe a possibilidade de aumentar o valor da aposentadoria realizando uma contribuição no teto, eu também preciso mostrar para vocês agora o que essa alteração com o retorno do divisor mínimo trouxe nas aposentadorias que ainda não foram concedidas dentro, né, das possibilidades de se realizar uma contribuição única. Então, no vídeo de hoje, eu vou te falar o que trouxe essa alteração legislativa, o que é esse divisor mínimo e como isso vai impactar no valor das aposentadorias. Mas antes da gente começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna Manzato, sou advogada, especialista em direito previdenciário e também sou especialista em planejamentos previdenciários. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreva, ative as notificações, que nós postamos vídeos aqui toda semana sobre direito previdenciário. E ainda, encaminha esse vídeo que é muito importante para quem não se aposentou ainda, tá? Então vamos ao vídeo de hoje. Então, a gente vai falar sobre o fim da contribuição única e a importância de se realizar um planejamento previdenciário nas aposentadorias. Sempre foi importante, claro, eu sempre falo aqui no canal da importância de se realizar um planejamento previdenciário antes de se aposentar. Mas agora ficou muito relevante fazer esse serviço, porque a gente tem aí a volta do divisor mínimo, que ele tende a diminuir muito o valor das aposentadorias. Então, eu vou explicar tudo para vocês durante esse vídeo. Mas antes, eu gostaria de explicar para vocês o que era essa contribuição única, né? Para quem não assistiu ainda o vídeo que eu coloquei aqui no canal, explicar um pouco do que era essa contribuição única, quem se beneficiava dela e para quem ainda continuava lendo e o que fazer a partir daqui, dessa alteração na legislação. Então, essa possibilidade de se realizar uma contribuição no teto e aumentar aí o valor da sua aposentadoria de um salário mínimo para até R$ 4.200, era uma possibilidade para as aposentadorias, principalmente para as aposentadorias por idade. Então, para as pessoas que já tinham completado ali, claro, antes dessa alteração que a gente teve agora, 61 anos e meio de idade as mulheres, e 15 anos de contribuição, ou os homens, 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. E antes de 1994, já possuíam 15 anos ou 14 anos e 11 meses de contribuição completos. E depois disso, ou pararam de contribuir, ou tinham contribuições ali sobre salário mínimo após julho de 1994. Então, a gente visualizava, né, também dentro de um planejamento previdenciário, que essa pessoa, ela era um candidato para se realizar uma contribuição única. Por quê? Porque o cálculo da aposentadoria, de todas as aposentadorias, após a reforma da Previdência, o que considera? Consideram para o cálculo das aposentadorias os salários de contribuição após julho de 1994. E dentro desse período, né, de julho de 1994 até a data em que a pessoa complementou os requisitos para se aposentar, depois da reforma da Previdência, a gente não tinha mais divisor mínimo. Então, a gente não tinha um limitador para excluir contribuições e a gente também não tinha um número mínimo para dividir essas contribuições realizadas nesse período base de cálculo de julho de 94 até a concessão da aposentadoria. Então, o que acontecia? Uma pessoa, vamos supor um homem, que já tinha 65 anos de idade e tinha 15 anos ou 14 anos e 11 meses de contribuição antes de 94 e não tinha nada de contribuição após julho de 1994.
poderia fazer um recolhimento de uma contribuição no teto da Previdência, hoje R$ 7.087,22, e pegar essa contribuição do período base de cálculo, que é após julho de 1994, e dividir por ela mesma. Então, se você tem uma contribuição, divide por ela mesma e aplica o coeficiente que se iniciava em 60%, você tem ali um valor de aposentadoria de R$ 4.200. Depende muito, né, do valor do ano que você fez o recolhimento dessa contribuição única. Hoje, em 2022, seria isso. Você se aposentaria com, né, essa pessoa se aposentaria com 4.200 e poucos reais, aproximadamente. Então, essa é a contribuição única. Esse é o milagre da contribuição única. Claro, eu não gosto muito de usar contribuição única, por quê? Porque ele, né, o segurado precisa de contribuições anteriores para que se possa fazer essa contribuição, que sim, aumentava muito o valor da aposentadoria, mas não era a única contribuição que ele tinha feito na vida toda. Ele fez contribuições anteriores ao período base de cálculo. Então, é isso que acontecia nessa possibilidade de se fazer uma contribuição única. Então, quem se beneficiava dela era exatamente essas pessoas que, né, já estavam ali muito próximas de se aposentar e já tinha muito tempo de contribuição antes de julho de 1994. E para quem ainda continua valendo essa questão da contribuição única, para as pessoas que já implementaram os requisitos antes da alteração da lei, a gente tem o que a gente conhece como direito adquirido. Então, vamos supor que uma pessoa já completou a idade e também realizou o recolhimento dessa contribuição única, cumprindo todos os requisitos de exclusão de salários e tudo isso que a gente falou aqui. Ela completou todos os requisitos e fez o recolhimento. Ela tem que ter feito o recolhimento da contribuição única antes do dia 5 de maio, né, que foi semana passada, 5 de maio de 2022. Então, se ela fez isso, completou os requisitos da idade, do tempo de contribuição e realizou a contribuição única, sim, ela pode dar entrada na aposentadoria, que vai ser considerado o valor sem divisor mínimo. Então, vai ser considerado, o cálculo da aposentadoria vai ter que ser feito nas regras antes da legislação. Mas o que fazer, né? Se você estava contando com a possibilidade de talvez fazer uma contribuição única, mas não tinha completado a idade ainda. Ou vamos supor que você você fez a contribuição única, mas só estava aguardando a idade para dar entrada na aposentadoria. Nesse caso, se você fez a contribuição única, mas não tinha idade ainda, você infelizmente não vai poder se aposentar com essa regra de cálculo sem divisor mínimo. Por quê? Porque seria necessário você implementar todos os requisitos antes da alteração da legislação. Então, vamos supor que você complete 65 anos, se homem, no mês que vem, e você já fez a contribuição única. O que vai fazer? Infelizmente, você vai ter que partir para uma outra estratégia de cálculo, e eu vou explicar como que ficou essa questão da inclusão do divisor mínimo nas aposentadorias e o que isso vai afetar, e como é importante você, que está nesse caso aí, vamos supor que você fez a contribuição, ou mesmo que não fez, mas está aguardando a idade para se aposentar, e tinha esperanças de se aposentar com essa regra. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como que ficou agora. Aqui, eu trouxe o exemplo que eu falei para vocês, tá? Só para a gente conseguir exemplificar de quem tinha direito a realizar essa contribuição. Então, um homem que tem 20 anos de contribuição, né, até 12 de 2 de 2022, 65 anos de idade, então ele já tem os requisitos completos, e ele tem 19 anos antes de julho de 94. E só tem um mês, um ano de contribuição após julho de 1994. Nesse caso, né, se
essa aqui foi uma simulação real de um cliente, tá? Se ele se aposentasse com as regras, né, sem fazer uma contribuição única, isso aqui antes da alteração da lei, ele ia se aposentar com R$ 1.753. Só que fazendo a contribuição única, né, considerando que ele tem que ter 15 anos só, a gente podia fazer a exclusão de todos os salários de contribuição, gente. A gente podia fazer essa exclusão de todos os salários de contribuição, porque ele já tinha a carência completa, né? Ele já tinha 180, ele estava sobrando aí contribuição. Então a gente podia excluir, não tinha limitação também para se excluir. E isso é uma coisa que também foi alterado ali com o divisor mínimo. Então a gente excluía, né, tudo que ele tinha ali no período base de cálculo. O período base de cálculo é julho de 94 até a data que a gente fez ali a concessão, né, da aposentadoria, o que se cumpriu os requisitos. Aí a gente podia fazer essa exclusão e fazer uma contribuição no teto. E aí, com a contribuição no teto, ele ia receber, né? Esse caso aqui deu certo, de receber R$ 4.252. Então, era um valor que se podia, né, aumentar muito o valor da aposentadoria, 1.700 para 2.000, para 4.200 até o final da vida é muita coisa. Mas aí, infelizmente, como eu já adiantei para vocês, a gente teve, né, alteração da legislação, que era, né, o projeto de lei, que foi convertido na lei 14.331. E ela foi assinada em 4 de 5 de 2022 e publicada no Diário Oficial em 5 de maio de 2022, e ela passa a valer a partir da data da publicação, que é 5 de maio de 2022. Então, essa alteração legislativa foi bem, nós da advocacia, nós já esperávamos sim a questão do retorno do divisor mínimo, né? Porque a gente teve eu acredito muito, né, e todos os advogados estudiosos aí que, né, atuam nessa área, que acreditamos que realmente o legislador acabou esquecendo do divisor mínimo ao realizar ali a reforma da Previdência. E a gente já sabia que isso poderia voltar, né? A gente não sabia quando, e ficou aí 2 anos e meio sem divisor mínimo, sem aplicação do divisor mínimo, e muitas pessoas conseguiram se aposentar nesse intervalo de tempo, muitas pessoas foram beneficiadas por isso. Nós sabíamos, então, que ia retornar, mas o que chama muita atenção aqui é que essa questão do divisor mínimo foi incluída numa lei ali muito sorrateiramente, numa lei das perícias, né? Então, o que se fala ali das perícias, nos benefícios por incapacidade. Então, ele foi incluído lá no finalzinho na verdade, no último artigo dessa lei. Então, se incluiu essa questão do divisor mínimo. Eu vou ler a redação aqui para vocês saberem como que ficou a redação. Então, é o artigo 135A. Para o segurado filiado à Previdência Social até julho de 1994, no cálculo do salário de benefício das aposentadorias, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, o divisor considerado no cálculo da média do salário de contribuição não poderá ser inferior a 108 meses. Esse aqui foi o divisor mínimo. E como que é? Aqui eu coloquei para vocês como que era antes da reforma da Previdência, né? Porque a gente já tinha um divisor mínimo antes da reforma da Previdência. Então, se você está vendo esse vídeo de se aposentou antes da reforma da Previdência, você se aposentou com divisor mínimo. Se você se aposentou entre os anos ali, né, entre novembro de 2019 até, né, a data limite ali 4 de 5 de 2022, nesse intervalo você se aposentou sem divisor mínimo, ou pelo menos se não se aposentou, deveria ter se aposentado sem divisor mínimo. E agora, né, a partir do dia 5 de maio de 2022, volta o divisor mínimo. Então, antes a gente já tinha um divisor mínimo que era um pouco diferente. Na verdade, ele era mais prejudicial do que esse divisor de agora, tá? Então, como que ele era feito? Ele era feito da seguinte forma. Então, se pegava ali o período base de cálculo, que é sempre após julho de 1994.
até, eu dei o exemplo aqui, né, que era a data limite para se ter o divisor mínimo nas aposentadorias, depois disso ficou 100, até novembro de 2029. Então, a gente conta quantos meses dá quantos meses são de julho de 1994 até novembro de 2019. 304 meses. E pega 60% desses meses, que dá o total de 183 meses. Então, antes da reforma da Previdência, o divisor mínimo, né? Claro que vai depender muito do momento em que você se aposentou, porque aí, se você se aposentou em novembro de 2018, né? Esse divisor mínimo vai ser menor ali, dependendo, né, claro, do tempo que você se aposentou. Então, esse divisor mínimo vai incidir, né, na soma dos salários de contribuição. Então, como era feito antes da reforma da Previdência? Pegava, né, a média das contribuições, a média das 80 maiores contribuições. Então, antes da reforma, a gente tinha como excluir as 20 menores. Então, a gente pegava a soma, né, das 80 maiores contribuições e se dividia por 183 e depois aplicava, né, o coeficiente ali, dependendo do cálculo. Depois da reforma da Previdência, a gente passou a trabalhar no cálculo sem divisor mínimo. Então, como que era feito? Se pegava todos os salários, né? E aqui a gente não podia mais excluir as 20 menores contribuições. A gente pegava todos os salários de contribuição após julho de 1994 até a data do início do benefício, né? Então, até a DIB, e dividia pelo mesmo número de contribuições somadas. Então, era aqui que a gente fazia contribuição única, porque a gente pegava, né, no período base de cálculo depois de 94, fazia uma contribuição e essa contribuição era dividida por ela mesma. Então, se a gente tinha R$ 7.087, dividia por 1, ficava R$ 7.087 e aplicava-se o coeficiente, que nas aposentadorias por idade era, né, se iniciava ali em 60% e podia ter acréscimo de mais 2% a cada ano que ultrapassasse para as mulheres 15 anos de contribuição e 20 anos de contribuição para os homens. Então, era esse o cálculo que a gente fazia sem divisor mínimo. E agora? Divisor mínimo. Como que fica? Então, com o retorno, né, Então, a data que a gente retorna a ter o divisor mínimo é a partir do dia 5 de 5 de 2022, passa a ser de 108 meses, tá? E o descarte das contribuições também fica limitado a não ser inferior a 108 contribuições. Por quê? Porque a gente precisa ter 108 contribuições no período base de cálculo. Então, a gente precisa ter 108 contribuições de julho de 1994 até a data do início do benefício. E o que acontece, né, com os casos, por exemplo, de uma pessoa daquele nosso exemplo lá atrás? Vamos supor que se fez uma contribuição única no valor, né, de R$ 7.087, que é o teto hoje da Previdência, e essa pessoa não tinha nenhuma contribuição após julho de 1994. Ela tem uma contribuição no período base de cálculo, que é após julho de 94. O que acontece? Ela vai pegar essa única contribuição que se tem. Então, vamos supor aqui que ela não implementou os requisitos ainda. Ela fez a contribuição, só que ela estava esperando alcançar a idade. Então, ela vai pegar essa contribuição de R$ 7.087 e dividir por 108. Gente, isso vai ficar... Eu nem fiz a conta de quanto ficaria, mas vamos fazer aqui. 7.087 dividido por 108. Ai, não consigo mostrar. R$ 65. Claro, a gente sabe que a gente não pode ter
um benefício inferior ao salário mínimo, então o valor da aposentadoria dessa pessoa vai ser um salário mínimo, mesmo que ela tenha feito essa contribuição no teto. Infelizmente, é isso que aconteceu com a volta do divisor mínimo. E quem não precisa se preocupar, não precisa aplicar o divisor mínimo? Quem tem mais de 108 contribuições no período base de cálculo. Então, se você tem 180 contribuições aí após julho de 1994, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque você vai aplicar, né? Você vai ter sim que ter vai, né, precisar do divisor mínimo, mas você vai aplicar, né, a 180 contribuições dividido por 180, ela mesma, né? Então, assim, você não vai ter uma redução quanto a isso, tá? Outra coisa, outra consequência que se teve na alteração do divisor mínimo foi a exclusão de salários de contribuição. Porque mesmo quem não estava esperando uma aposentadoria por idade, nessa questão aí da contribuição única, vamos supor que era uma pessoa que ia se aposentar por tempo de contribuição, porque já tinha muito mais contribuição, e não tinha idade ainda, e dentro de um planejamento previdenciário ela verificou que uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição, né, uma regra de transição, seria a questão mais adequada para o caso dela. Antes da alteração da lei, antes de retornar o divisor mínimo, nós não tínhamos esse limitador de 108 contribuições no período base de cálculo. Então, se ele tinha muito tempo de contribuição, a gente podia sim excluir mais do que 108 contribuições. Isso muitas vezes era muito benéfico, né? Dependendo do caso, dependendo se tinha mais tempo de contribuição. Então, a gente podia sim excluir muito salário de contribuição. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa tinha trabalhado bastante tempo e tinha, sei lá, 180 contribuições, 300 contribuições. A gente podia excluir 200 contribuições se essas contribuições fossem, por exemplo, no salário mínimo, e só deixar as outras 100 contribuições que fossem sobre o teto, por exemplo. Então, a gente podia sim fazer isso, né? Hoje, a gente não pode mais, porque a gente também fica limitado a não ter menos do que 108 contribuições dentro do período base de cálculo. Então, isso também influenciou no descarte das contribuições, né? Foi uma questão que veio reflexa do divisor mínimo. Então, gente, é isso que aconteceu com a volta do divisor mínimo. E quem não vai precisar, né? Desculpa. E eu só queria deixar o recado aqui que eu li aqui embaixo, porque tem muita gente que está confundindo, né? Dizendo que a gente teve uma reforma, que a gente teve uma alteração dos requisitos para se aposentar, e na verdade não, tá? Não ocorreu alteração das regras de concessão, apenas nessa questão de incluir o divisor mínimo para a gente calcular o valor das aposentadorias. Então, a gente não teve alteração na idade mínima, nada disso, tá? Pontuação, enfim, nada disso foi alterado. A única coisa que foi alterado foi a inclusão do divisor mínimo para o cálculo das aposentadorias, tá? Para todas as aposentadorias. Então, é isso que a gente tem de alteração. E o que eu queria falar para vocês é da importância desse momento de se fazer um planejamento previdenciário na aposentadoria. A gente sempre aconselha, né, que uma pessoa faça o planejamento da sua aposentadoria com um intervalo aí, né, de 10 anos, 5 anos, para se ter um tempo maior para se tomar alguma medida para que possa realmente ocorrer, né, se identificado, ocorrer uma alteração do valor que ela vai receber a título de aposentadoria. Claro, para as pessoas que estão prestes a se aposentar ou falta muito pouco, também é super aconselhável que se faça o planejamento previdenciário, principalmente aí por todas essas regras que a gente tem, né, de transição, e agora ainda mais uma de divisor mínimo nas aposentadorias. Então, é muito importante que a gente faça o planejamento previdenciário
nas aposentadorias antes de pedir a concessão para o INSS. Por quê, gente? Porque a partir do momento que você pede a concessão da sua aposentadoria no INSS sem saber, né, o que você vai receber de aposentadoria, sem saber se você poderia ter tomado alguma providência para alterar o valor dessa aposentadoria, o INSS ele não vai te contar isso. Ele vai sim, somente conceder a sua aposentadoria, como ele acha que deve ser feito. Então, ele vai apenas conceder a sua aposentadoria sem se importar com todas essas questões. Então, é importante que você faça um planejamento antes de encaminhar a sua aposentadoria para o INSS. Então, o que a gente consegue, né, identificar, entre as tantas outras coisas, mas o que a gente consegue identificar? Uma das coisas que a gente consegue identificar dentro do planejamento previdenciário, a gente consegue identificar se existe uma regra melhor. Então, vamos supor que uma pessoa estava aí querendo se aposentar por idade porque tinha essa ausência do divisor mínimo. No planejamento previdenciário, a gente vê se talvez ela já preencheu alguma regra de transição para se aposentar por tempo de contribuição e se isso não é mais vantajoso, né, na aposentadoria dela. A gente verifica também se aumentando o número de contribuições consegue eliminar o divisor mínimo. Então vamos supor que ela tem 90 contribuição, ou ela tem 100 contribuições. Se ela ultrapassar ali o número de 108 contribuições no período base de cálculo, a gente consegue eliminar o divisor mínimo, e isso pode sim ser muito vantajoso para a aposentadoria, né? Assim como eu demonstrei para vocês. A gente verifica também a possibilidade e qual retorno teria se realizar um investimento de uma contribuição maior. Então, não é em todos os casos que que pagar uma contribuição no teto é vantajoso. Tem muitos casos que as pessoas jogam dinheiro fora, porque pagando contribuição no teto não muda nada para o caso dela. Então, é importante que você faça um planejamento se você quer continuar, quer passar a contribuir com valor maior e se você quer que realmente isso tenha impacto na sua aposentadoria. Porque começar a fazer uma contribuição sem fazer um plano de contribuição, isso faz você jogar dinheiro fora, tá? Então a gente analisa qual seria o ROI também, né? O retorno sobre o investimento, que teria até o final da vida. Então, vamos supor que uma pessoa, né, resolve fazer uma contribuição maior. A gente analisa se isso realmente é vantajoso e qual seria o retorno que ela teria fazendo essa contribuição na aposentadoria dela até os seus 80 anos de idade. Então, isso é bem interessante também, e a gente realmente só consegue apurar dentro do planejamento previdenciário. Por quê? Planejamento previdenciário são cálculos, e são cálculos de uma aposentadoria. Não é uma coisa genérica do jeito que eu trago aqui para vocês, né? Uma aplicação de uma regra que serve para todos os casos. Não, a gente analisa, eu vou analisar, né, dentro do planejamento previdenciário, a gente analisa a situação individual daquela pessoa. Quanto tempo ela tem de contribuição, os documentos, a idade, enfim, tudo. Se tem período especial, se tem período rural, se isso muda alguma coisa, se não muda. Então, dentro desse planejamento, a gente consegue fazer isso e fazer os cálculos que são de suma importância também para a gente ter uma concessão de uma aposentadoria hoje, né, dentro ali do que a gente espera, né? Pelo menos que sejam aplicado ali a melhor regra para aquele caso. E aí eu deixei aqui para vocês, assim, para vocês refletirem mesmo, né? Que investimento com planejamento é realmente investir. Então, você pagar uma contribuição fazendo um planejamento antes é você ter um investimento na sua aposentadoria. Agora, você pagar uma contribuição sem fazer o planejamento é você jogar realmente dinheiro fora. Então, é isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje, né? Sobre esse retorno do divisor mínimo e sobre tudo que a gente teve aí de, infelizmente, né? Foi bem desvantajoso para as aposentadorias que ainda não foram concedidas. Se você já tem aposentadoria encaminhada pelo INSS, para o INSS, né?
você não precisa se preocupar com isso, porque vai ser aplicado lá, né, a regra que era vigente quando você completou os requisitos. Se você completou os requisitos, fez a contribuição, mas ainda não encaminhou a sua aposentadoria, também não precisa se preocupar, porque nesse caso também o que deve prevalecer é a regra do momento em que você implementou os requisitos. Então, se você fez a contribuição e implementou os requisitos, também não precisa se preocupar. Para os demais, verifiquem antes de encaminhar a aposentadoria, porque agora realmente ficou ainda mais complicado, né, com essa volta aí do divisor mínimo. E como eu sempre falo para vocês aqui de planejamento, eu acredito ser uma ótima alternativa para vocês saberem, né, o que esperar aí da aposentadoria de vocês. E se tem alguma possibilidade de fazer, né, alguma coisa para se aposentar com um valor maior, tá? E aí uma dúvida também que eu sempre recebo é quem pode fazer um planejamento previdenciário? Gente, quem pode fazer um planejamento previdenciário para você, né, é uma pessoa que faz planejamento previdenciário, é um advogado especialista em direito previdenciário e que tenha prática, que atue nessa questão de planejamento previdenciário, que conheça cálculos, que esteja sempre atualizado na legislação, porque aí ela vai saber, né, esse profissional vai saber até quando ele aplica uma regra, a partir do momento desse momento que ele tem que aplicar uma outra regra, então tem todas essas questões também, tá? No vídeo de hoje é isso, então espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.